O longo braço do punk, a música que revolucionou o rock e também influenciou boa parte de outros estilos dentro da música ao longo dos anos. Ele, assim como o próprio rock, o black metal, por exemplo, tinha que ter uma versão post ou pós, e foi isso que aconteceu com o post-punk. Muitas coisas no rock são difíceis de enumerar com exatidão em relação às suas origens. Até hoje as pessoas discutem se quem inventou o blast beat e o corpse paint foi o sarcófago ou os noruegueses da segunda onda do black metal. Mas há quem diga também que foi os Secos e Molhados que inventou o negócio todo. Eu já não sei mais nada. As origens do rock gótico também são meio incertas e confusas, mas de uma coisa é fato, o punk também é pai desta porra. Começa a dar os seus primeiros passos ali pro final dos anos 60 com o Stooges e no começo dos anos 70 com o New York Dolls, por exemplo. Mas em 77, número esse que virou até um símbolo de uma geração, é que o bicho começa a pegar. Porém, entretanto, em 76, com o surgimento do Joy Division e do The Cure, é que o post-punk começa a dar os seus primeiros passos. Tudo meio que acontecendo de forma paralela e ao mesmo tempo dentro do circuito underground. As duas bandas, mais o Siouxsie and the Banshees, começaram a dar o escopo estético e intelectual do gótico. As letras eram mais melancólicas, o visual mais sombrio e havia um distanciamento da política e crueza do punk para um encontro com as artes, literatura e reflexões existenciais. O Bauhaus e o Killing Joke saem um pouco depois, ali em 78, mas é em 79 que o Bauhaus lança a sua single, Bela Lugosi is Dead. Mas o Closer e o fim trágico do Ian Curtis meio que deram o pontapé inicial e definitivo para o surgimento do rock gótico clássico. Mas vocês estão ligados, o gótico estourou mesmo nos anos 80. Essa década que arranca suspiros até dos nascidos em 2000. Tudo foi mágico e rápido demais. E o gótico tomou conta das lojas de discos, shopping centers e deu cria a outras bandas como o Southern Death Cult e o Sex Gang Children. O berço das unhas pretas e olhos pintados de preto foi Londres. Claro, isso é bem conveniente porque boa parte das bandas eram inglesas ou escocesas. E o clima da cidade foi meio que a cereja do bolo dessa nova cena que surgia naquele momento. E onde que essa galera se encontrava? Ora, na Batcave, que nasceu em 82. Foi o epicentro do rolê todo, mas nos Estados Unidos a coisa também pegou nas bandas de Nova York e em Hollywood. E claro, em terras bandeirantes aqui em São Paulo, a famigerada Madame Satã surgiu no ano seguinte, em 83, como sendo o maior nome do cenário gótico. A gótica tinha um visual muito presente e, claro, pesado. O interesse por alta cultura e a literatura do Lord Byron, por exemplo, fazia com que muitas bandas que não tinham o visual, mas que tinham letras bem melancólicas, se aproximassem à estética sonora do gótico, mesmo que elas não fossem, como eu disse, consideradas dentro do subgênero, como foi o caso do Smiths. Mas claro, isso gera um monte de discussões, concordâncias e discordâncias que a gente não vai fazer aqui nesse vídeo. Façam aqui nos comentários. Nos Estados Unidos, o disco Some Great Yard do Depeche Mode foi muito associado como um propulsor do movimento na terra do Tio Sam e rodou em muito pico gótico na época.
Já do meio pro fim dos anos 80, o gótico deu uma certa decaída. Tudo na real, nessa época aí, nasceu e morreu muito rápido, e poucos foram os que sobreviveram até os dias de hoje. Mas mesmo ali no final dos anos 80, começo dos 90, surge uma nova onda de bandas góticas que dão uma reanimação no cenário. The Shroud, Rosetta Stone e London After Midnight foram umas das bandas que encabeçaram essa nova geração. Nesse período, os Estados Unidos começam a absorver e a disseminar essa estética gótica para outras bandas de outros gêneros, e que na verdade não pertenciam diretamente ao gótico clássico. O gênero transcendeu o som e aplicou a sua estética a outras sonoridades. Claro que a gente pode dizer que isso já vinha sendo feito desde o Alice Cooper. Como eu sempre falo, o rock está em constante metamorfose e cria outras ramificações e assim vai. Quando o rock gótico deixa de ser só o som, ele influencia outros comportamentos, outras bandas e novas escolas surgem, como o horror punk. E o death rock. Adentra outros gêneros já criados e estabelece a sua estética, como no caso do Type O Negative e a postura vampiresca do saudoso Peter. No metal sinfônico, nas suas vestes e por que não nos temas. A verdade é que o gótico hoje é muito mais comportamental do que o som propriamente dito. Até dentro do black metal ele se misturou, e o caso mais conhecido é o Cradle of Filth. No Brasil, no começo do cenário, a turma era conhecida como Dark, mas aí algumas entrevistas e reportagens começaram a ser traduzidas, e dentro dessas traduções as bandas utilizavam termos como o som, fazendo referência ao som como sombrio e de estética gótica, e obviamente o negócio pegou aqui também. São pessoas que têm uma série de identificações culturais, tá? Desde literatura até cinema, música. E por esse fato de elas se identificarem com uma determinadas correntes culturais, elas se vestem de preto. Tem uma história, esse lance do visual que vem da Alemanha, do fim da década de 70, influenciado pelo cinema alemão no começo do século. Mas isso não é porque é um movimento, a gente se veste de preto, se veste dessa forma, primeiro porque gosta, e segundo porque é uma questão de identificação. Outros picos surgiram, mas o Madame é o mais expoente e guarda milhares de histórias entre idas e vindas até os dias de hoje. E você, tem algum caos engraçado? Comenta aí! Por aqui, bandas como Legião Urbana, por exemplo, foram fortemente influenciadas pelo som, mas em quase nada no visual. Porém, um rolê um pouco mais underground e pouco conhecido por muitos rolou aqui também. Aqui se une a paisagem, príncipes feitos da noite. A banda Arte no Escuro até assinou um contrato com a EMI. O Muzak tinha as influências, mas trazia um som um pouco mais alegre. Universo velho ator, antiverso teus ideais, para o homem sério, vagabundo demais. E assim os tentáculos da Inglaterra fazia a cena das bandas de cá. Longe demais, longe demais. Aquela cena dos anos 80 infelizmente não existe mais. As leituras dentro do cemitério, correr da carecada e fazer outras coisitas mais em cima de túmulos também não. O gótico foi para além do som e influenciou outros gêneros, inclusive até o emo. E assim como o punk hoje se encontra diluído na moda e no comportamento de quem curte uma boa guitarra distorcida.